vamos ver tudo de matrizes. Acabando o vídeo, acabou uma matéria a menos. Vai ver exemplos através de questões vestibulares e outras questões que abrangem tudão de matriz. Vem comigo. Aqui eu tenho o quê? Matriz A, M por N. M representa o número de linhas, N o número de colunas. Sandro, sempre é nessa ordem? Sim. Primeiro o número de linhas, depois o número de colunas. Lembrando que eu falei matriz A. Você representa a matriz pela letra maiúscula. Sandro, estou ditando. Matriz B, B maiúsculo. Elemento da matriz, aí a mesma letra, porém minúsculo. Pega essa, já foi a primeira diferença. Aqui eu tenho a matriz A, M por N, onde M é o número de linhas e N de colunas. Aqui eu tenho o Azinho, que seria o quê? O elemento da matriz A. Porque a matriz é composta de quê? De elementos organizados em, atenção, friends, I de linha. Pega essa, grava isso, aproveita o I e decora. I, linha. Eu consigo escrever a palavra linha. Logo, se I é a posição da linha, J é o outro, né? Que só me resta coluna. Perfeito, friends? Fui. Represente para mim, Sandro, aqui, ó, os elementos da matriz, teoricamente, a matriz A, 3 por 2. Cabe a você saber que 3 é o número de linhas. Perfeito. Então, essa matriz tem 3 linhas e 2 o quê? Colunas. Perfeito. Vou fazer aqui. Sandro, posso organizar aqui do ladinho? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E botar aqui primeira coluna e segunda coluna? Pode sim, mas inicialmente. Depois, na sagacidade, vai fazer o natural. Fui, elemento da primeira linha com a primeira coluna. É o elemento que? A11. Sandro, como assim? A11. Primeira linha, primeira coluna. Tá aqui a posição do I e do J. Então, friends, agora é no automático. Primeira linha, segunda coluna. Elemento A1, porque 1 é a linha, 2 é a segunda coluna. E aí, acabou, friend. Já sabe montar a matriz. Tá aqui, ó. Segunda linha, primeira coluna. Elemento A, 2, 1. Segunda linha, primeira coluna. Sandro, aqui, continuo sim, ó. Segunda linha, segunda coluna. Elemento A, 2, 2. Sandro, a terceira coluna? Não tem, friends. Ela tem 3 linhas e apenas 2 colunas. Finalizando, terceira linha, primeira coluna. Elemento A3, 1. Terceira linha, segunda coluna, elemento A3, 2. E aí, friends, você montou a matriz com a estrutura dela do elemento A e J, perfeito? Sandro, dá um exemplo agora numérico. Friends, pega essa. Matriz é representada por colchete ou parênteses. Aqui eu tenho a matriz A também, beleza? É uma outra matriz, porém eu representei de propósito de 2 formas. Viu colchete, viu parênteses, ambos representam matriz. Sandro, mas na minha prova tinham 2 barras lá, igual um módulo gigante, uma de cada lado e os elementos no meio. Aí, friends, veremos em um próximo vídeo determinante. Por enquanto, foca em matriz. Vem comigo. A2, 3, matriz A com 2 linhas e 3 colunas. Sandro, aqui é o número de quê mesmo? Tá aqui, ó, verdade, ó. 2 linhas. Tá aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna. E coluna, Sandro? Tá aqui, ó. 3 colunas. Primeira, segunda, terceira coluna. Diz pra mim quais são os elementos. A22. Vai cair isso na sua prova. A22 é o elemento da segunda linha e segunda coluna. Vem aqui, ó. Aqui é a primeira linha. Aqui é a segunda linha. Então, é elemento da segunda linha e primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Segunda linha e segunda coluna aqui. É o 3. Perfeito. Já achou o elemento. Outro elemento. A1, 3. 1, primeira linha. 3, terceira coluna. Primeira linha encontrando a terceira coluna. Tá aqui o elemento 0. Friend, continue vendo matriz que vai aprender tudão em poucos minutos, uma matéria a menos para você. Tamo junto, friend. Friends, matriz quadrada. Atenção, na prova pode cair uma matriz de segunda ordem, uma matriz de terceira ordem. Sandro, o que é isso?
Falou segunda ordem, terceira ordem, se refere a uma matriz quadrada, onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Perfeito, friends? E daí, Sandro, que é de segunda ordem? Se ela é de segunda ordem, indica que ela tem duas linhas e duas colunas. Está aqui uma matriz de segunda ordem. Sandro, representa para mim os elementos. Está aqui, ó, uma matriz de segunda ordem, é uma matriz 2 por 2. Duas linhas e duas colunas. E os elementos da matriz, quais seriam? Está aqui, ó. Tem primeira linha, claro, isso daqui é um suporte que eu estou colocando. No dia nem vem. Segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna. E cabe a você botar os elementos. Como? Tá aqui, ó. Elemento A11, aqui A12, aqui A21, que é a segunda linha, primeira coluna, e aqui elemento A22, segunda linha e segunda coluna. Sandro, o que eu preciso saber além disso? É bom você saber, friends, quais os elementos da diagonal principal e os elementos da diagonal secundária. Diagonal principal começa no primeiro elemento da matriz e desce como fosse uma diagonal mesmo de um quadrado, né? Pegando os elementos do primeiro ao último. Então estão aqui. Se eu perguntar para você quais os elementos da diagonal principal dessa matriz, está aqui, ó, diagonal principal, você me falaria o quê? A11 e A22, os elementos da diagonal principal. Sandro, tem outra diagonal? Sim, recebe o nome de diagonal secundária. Tá aqui, ó, é essa outra diagonal aqui. Eu vou botar aqui, ó, se eu pedisse para você os elementos da diagonal secundária, tá aqui, ó, seriam os elementos o quê? A12, tá aqui, e A21. Então, fechamos, friends, a matriz de segunda ordem. Já a matriz de terceira ordem, qual a característica dela? Duas linhas e duas colunas para de segunda ordem. Terceira ordem, 3 linhas e 3 colunas. Também é uma matriz quadrada. Eu represento ela como? É uma matriz A3 por 3, onde os elementos, é muito bom você saber fazer, tá aqui, ó, diretão, tá? A11, A12, A13. Sandro, eu posso representar com vírgula ou sem? Sim, ambas as formas. Aqui, A21, A22 e A23. Fechando, A31, A32 e A33. Sandro, não concorda, é só olhar, friends. Tá aqui, ó. Primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, e assim estão todos os elementos da matriz. Sandro, a de terceira ordem também tem diagonal principal e diagonal secundária? Sim, friends, está aqui, ó. Começa no primeiro elemento e vai até o último. Você está pegando quem? Os elementos da diagonal principal. É só pegar essa. Começou no primeiro principal. Primeiro diagonal principal. Tá aqui, ó. Começa no primeiro e vem ao último. Sandro, e diagonal secundária? É a outra diagonal. Porque todo quadrado tem duas diagonais. A principal, no caso da matriz, e tá aqui os elementos de azul, a diagonal secundária. Friends, isso vai ajudar muito na construção de qualquer matriz quadrada, seja ela de segunda ordem ou de terceira ordem. Dá o print e pega essa, friends. Friends, pega essa. Dica, treino breve de matrizes, onde você vai entender todo o raciocínio referente a ela. Eu tenho o quê? Uma excursão. Foi gerar uma excursão, o que fizemos? Botamos 3 ônibus na excursão. Ônibus 1, ônibus 2 e ônibus 3. E eu te falo, aqui é uma matriz, e nessa matriz cada elemento A e J, que você sabe, né? A e J é o elemento da matriz, eu tenho que o I representa o número de ônibus que a pessoa desce.
E o J, o número de ônibus que a pessoa sobe. Sandro, como assim desce e sobe? Saiu a excursão, o primeiro ano do ensino médio entrou no ônibus 1, segundo ano no ônibus 2, terceiro ano no ônibus 3. Chegamos na parada para almoçar. Na hora de voltar ao ônibus, para rolar maior interação entre os alunos, o que eu fiz? Galera, pode subir no ônibus que quiser, tá liberado, escolhe o ônibus e sobe. E aí eu te peço, quantas pessoas desceram do ônibus 1 e subiram no ônibus 2? Se aqui ó, é o número do ônibus que a pessoa desce, se ela desceu do ônibus 1, o I é 1. Se ela subiu no ônibus 2, J representa o número do ônibus que a pessoa sobe. Então, J subiu no ônibus 2. Logo, eu quero o elemento que? A, I, J. A1, 2. Eu tenho o número de pessoas que desceu do ônibus 1, tá aqui, ó, desce é o I, e subiu no ônibus 2. Só ir na matriz e ver qual é esse elemento. Aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Esse é o elemento A1, que é o I, 2, que é o J. A1, 2, 10 pessoas desceram do ônibus 1 na parada e quando retornaram, resolveram subir no ônibus 2. E, Sandro, acho que eu estou entendendo. Friends, eu te pergunto, quantas pessoas desceram do ônibus que estavam e subiram no mesmo ônibus? Ah, Sandro, acho que eu entendi. Entendeu? Sim, Friends, se liga. Se ela desceu do ônibus que estava e subiu nele novamente, quem são esses elementos? Estão aqui, ó. Elemento A11, elemento A12 e elemento A1. Não. A11, A22 e A33. Sandro, como assim? Desceu do 1, subiu no 1. A22 desceu do ônibus 2 na parada e subiu no ônibus 2. A33 desceu do ônibus 3, que é o I, e subiu no ônibus 3, que é o J. Sandro, onde estão esses elementos? Aqui, friends. 20 A11, 12 A22, aqui, ó, segunda linha, segunda coluna. E aqui também o 5, elemento A33, terceira linha e terceira coluna. Tá aqui. Perfeito? Sandro, se eu somar esses círculos azuis, você tem o total de pessoas que desceram do ônibus e subiram no mesmo ônibus que estavam. E aí, friends, vem uma questão que eu passo a você a ideia de como uma informação de 3 ônibus, sendo I o número do ônibus que a pessoa desceu na parada e J que ela subiu, eu represento aqui a quantidade de pessoas através de uma matriz. E você consegue achar todas as informações referentes a quem estava na excursão e subiu e desceu do ônibus na parada. Tamo junto, friend. Friends, já ouviu falar em matriz transposta? Então, matriz transposta, pega essa. O que é linha vira coluna e vice-versa. Sandro, como assim? Tá aqui, ó, a matriz A. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. É uma matriz o quê? 2 por 3, matriz A. E aí, friends, o que eu faço para achar a transposta da matriz A? Tá aqui, ó, até a matriz transposta de A. Como eu faço? Sensacional, tranquilo, breve. É só ler o que é linha vira coluna e vice-versa. Friends, aqui não é a primeira linha? O que é linha vira coluna? A primeira linha virará a primeira coluna. 2, 3, 5. Primeira linha virou a primeira coluna. E aqui não é a segunda linha, friends? Então os elementos da segunda linha viram a segunda coluna. Menos 1, 4 e 0. Sandro, mentira. Verdade, friends. Já acabou, você já achou. Tá aqui, ó. A transposta da matriz A é essa matrizinha aqui. Finish. Friends, matriz identidade ou matriz unidade
é toda matriz quadrada de ordem n. Sandro, como assim ordem n? A matriz quadrada de segunda ordem tem o quê? 2 linhas e 2 colunas. De terceira ordem, 3 linhas e 3 colunas. Já a matriz identidade, ela é representada pelo I maiúsculo com Nzinho, que quer dizer a ordem da matriz. Sandro, na boa, simplifica, escreve logo, tá aqui, ó. I2 vai cair na tua prova, só isso. I2 é o quê? É uma matriz identidade quadrada de segunda ordem. O 2, 2 linhas, 2 colunas. Sandro, mas qual é a particularidade dela? A matriz identidade possui os elementos da diagonal principal 1 e os demais elementos 0. Só isso, friends. Diagonal principal, sempre 1. Outra diagonal, que é a secundária, elementos nulos. Sandro, e o I3? Matriz identidade de terceira ordem. E daí? 3 linhas, 3 colunas. Fala mais. A diagonal principal está aqui, é toda 1. Todos os elementos são a unidade. E os demais elementos nulos. Quais demais, Sandro? Aqui, ó. Você completa as posições dos elementos das matrizes. Friends, só isso. Sandro, mentira. Pratica aí, vem comigo. Determine x e y. Tá aqui ó, a matriz com 2 linhas e 2 colunas. Tá? Os elementos A1, 1, 2x, 0, y menos 3 e 1. Igual a I2. Fiscal, anula a questão. Veio uma matriz igual a uma letra. I maiúsculo com 2, nem no expoente, tá? Calma, não surta. O que você vai fazer? Aqui, ó, repete 2x, y menos 3, 0 e 1, igual a I2, matriz identidade de segunda ordem. Tá aqui, ó, diagonal principal os elementos unidade, demais elementos nulos, 0. Sandro, e agora? Falei para você, igualdade de matrizes, iguale os elementos de mesma posição. Tá aqui, A1, 1 igual ao A1 aqui, mesma posição, 2x igual a 1, x igual a 1 sobre 2, x igual a meio. Sandro, y tá aqui, ó, y menos 3 igual a 0, correspondem à mesma posição. Y menos 3 igual a 0, y é igual a 3. Tá aí, friends, vídeos do Dicas de Mate, impulsionem para o mundo. Tá todo mundo aprendendo matemática com a gente, felizão e sempre rumo ao topo. Sandro Curió, tamo junto, friends. Fala, friends, dentro de um exemplo eu vou explicar para você duas coisas. Primeiro, o produto de um número real por uma matriz. Segundo, soma de matrizes. Friends, quando eu tenho um número real multiplicando uma matriz, é como fosse uma distributiva. Esse número real vai multiplicar todos os elementos da matriz. Ah, Sandro, quer dizer que vai ficar assim, ó, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 0, 0, sem mudar a estrutura da matriz. 3 vezes 4, 12, 3 vezes menos 1, menos 3, 3 vezes 2, 6. Só isso, friends. Sandro, mentira. Verdade. Achava que isso era surreal. Não é. É só isso. Um número real vezes uma matriz é como se fosse uma distributiva. Ele multiplica todos os elementos da matriz. Mas, vou repetir essa matriz aqui, ó. Elementos 3, 2, 1, 10, 5 e menos 4. Essa soma das duas matrizes é igual a que matriz? Friends, pega essa, eu tenho aqui a soma de duas matrizes e o que você vai fazer? Você vai somar os elementos de mesma posição. Sandro, como assim? Tá aqui, ó. Olha essa matriz e essa. As duas possuem a mesma estrutura. Elas só podem ser somadas quando possuem a mesma estrutura. Vem comigo, tá aqui, ó. Eu tenho uma matriz aqui com 2 linhas e 3 colunas. E a estrutura dessa? Também 2 linhas e 3 colunas. Posso somar ambas? Sim, perfeitamente. Como eu faço, Sandro? Friends, você só deve ter atenção de manter a soma com os elementos de mesma posição. Como assim? Aqui é o A11. Ele será somado
com A11 da outra matriz. É só olhar as posições correspondentes. 15 mais 3, 18. 9 mais 2, 11. Tá aqui, friends. Últimozinho, 0 mais 1, 1. Fechei aqui. 12 mais 10, 22. Sandro, mentira. Aí, verdade, já aprendeu. Menos 3 mais 5, 2. 6 mais menos 4 é 6 menos 4. 2 também. Friends, está aqui a resposta desse cálculo, essa matriz aqui. Sandro, e se aqui fosse menos? Não tem problema. Se fosse diferença entre as matrizes, ambas devem ter a mesma estrutura. O que é isso? Número de linhas e colunas iguais. E você faria normalmente a diferença. 15 menos 3, botaria aqui 12. E aí foi, friends. Vem comigo decolar em matrizes. Fui!